Pessoal, vamos seguir hoje na série dos 7 passos para a prevenção das doenças do coração. Hoje eu vou falar para vocês sobre o passo 2. Qual é o segundo passo para você otimizar a saúde do seu coração? Se você ainda não assistiu o capítulo 1, que é o primeiro passo, que eu falei sobre exercício físico, não deixe de ir lá, pausa esse vídeo, vai lá no outro, assiste o primeiro capítulo, que é fundamental dar esse primeiro passo para você otimizar a sua saúde. E como eu falei lá no vídeo, o primeiro passo é inegociável, porque não tem outro que seja tão efetivo para a prevenção das doenças do coração. Aqui no segundo eu vou falar sobre o controle da pressão arterial. Esse é o segundo passo para você otimizar a saúde do seu coração e prevenir as doenças cardiovasculares. Mas antes de eu continuar, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. Eu preciso que vocês me auxiliem na divulgação das informações, na divulgação desse canal, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações que são relevantes, importantes para a prevenção das doenças do coração. Então vamos começar? O controle da pressão arterial é o segundo passo essencial para prevenir as doenças do coração. E por que eu estou falando isso? Só para vocês terem uma consciência, a hipertensão é uma doença super prevalente. 30% da população é hipertensa. A cada 10 pessoas, 3 são hipertensas. E a maioria dessas pessoas, elas não tratam adequadamente. Das pessoas que são hipertensas, somente 46% têm ciência que são hipertensas. Ou seja, a cada 10 pessoas hipertensas, somente 4,6 tem essa consciência. Isso é um número bem alarmante. Ou seja, muitas pessoas são hipertensas, você pode estar hipertenso aí nesse momento e desconhecer. Então você precisa saber se está hipertenso ou não. E com uma forma mais simples, mais simplória que você consegue saber se você está hipertenso ou não, é medindo a pressão arterial. Então você pode ter um aparelho na sua casa e medir, verificar de vez em quando a sua pressão para saber se você tem pressão alta ou não. Se você nesse momento está exposto a alguns fatores de risco, como, por exemplo, o que a gente não consegue controlar é a história familiar. Se na sua família você tem pai, mãe, irmãos, tios hipertensos, principalmente se eles começaram em idades mais jovens, essa hipertensão arterial, você tem que ligar um gatilho que você também pode desenvolver hipertensão arterial. Então você precisa verificar. E a hipertensão é uma doença que não dá sintomas, então você pode, mesmo não tendo sintoma nenhum, verificar a pressão, está com a pressão alta. Eu atendi um paciente essa semana que ele veio fazer o teste, veio fazer o exame, teste de esforço, e quando eu fiz a avaliação dele, ele estava com uma pressão limítrofe, ali estava um quadro de pré-hipertensão. E ele desconhecia, ele falou, não, doutora, ele nunca nem tinha ido no cardiologista, está fazendo o teste por conta do trabalho dele. E ele falou, não, doutora, eu não sou hipertenso, não tenho nada, nunca nem tinha ido a um cardiologista, tinha em torno de 45 anos. Falei, poxa, você está com quadro de pré-hipertensão, provavelmente. E aí ele fez o teste de esteira e mostrou uma resposta anormal da pressão dele, ou seja, a pressão aumentou excessivamente frente ao exercício. E aí a gente conversou, falei, se você não está hipertenso nesse momento, você tem grande chance de vir a ficar. Então tem que verificar essa pressão, se ela estiver permanecendo nesses níveis, pode ser necessário que você tome e comece uma medicação enquanto vai voltando a fazer exercício, perdendo peso, vai modificando seu estilo de vida para a gente conseguir efetivamente controlar a sua pressão. Então, é importante a gente saber se a pressão está alta ou não, a gente só consegue saber aferindo, porque a gente não... A pressão arterial é uma doença silenciosa e não é sempre que ela dá sintomas. Então, você precisa verificar a pressão arterial. Então, outros fatores de risco que você pode estar hipertenso é sobrepeso e obesidade. Então, se você está aí acima do peso, circunferência abdominal aumentada, você pode estar hipertenso e desconhecer, porque você pode estar totalmente assintomático. Tá? Outros, as pessoas que são diabéticas, ou estão com uma resistência insulínica, ou estão com colesterol elevado, essas pessoas têm uma predisposição maior a também desenvolver hipertensão arterial. Se você dorme mal, tem um sono de qualidade muito ruim, ronca pra caramba, também pode ser que você tenha pressão arterial. Tem algumas medicações, e a principal é o uso do corticoide, que também pode levar ao aumento da pressão arterial. Assim como as pessoas que estão sendo submetidas a tratamento
de câncer, de utilização de quimioterápicos, também podem apresentar quadro de hipertensão arterial e o controle incisivo dessa pressão se faz super necessário. Então, por isso que esse é o segundo passo para a prevenção das doenças do coração. A hipertensão é um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular. E esse controle inadequado da pressão, ele faz o seguinte, ele força o seu coração a ter que contrair mais forte. Já que a sua pressão está alta, a pressão nos seus vasos sanguíneos estão altas, o coração tem que contrair contra uma resistência. Então, ele é como se ele estivesse fazendo musculação. Então, ele tem que fazer força para contrair e ejetar esse sangue. Ele faz força para contrair para ejetar esse sangue. Então, com o passar do tempo, ele sendo submetido a essa pressão constantemente mais elevada, ele acaba tendo que ficar mais forte, mais hipertrofiado. Então, esse coração ele tem que fazer força para poder contrair. Conforme ele vai fazendo essa força para contrair, ele vai hipertrofiando, a nossa vascularização, a irrigação dessa musculatura do coração, ela não se faz junto com essa hipertrofia. Ou seja, o coração cresce, fica mais forte, mas não chega sangue a mais para poder irrigar essa musculatura que está crescendo. Consequentemente, ao longo do tempo, o passo a passo que é aquele coração forte que ele não consegue relaxar. Quem aí já não viu no ecocardiograma um grau de disfunção diastólica grau 1 no ecocardiograma, grau 2. Isso quer dizer o quê? Que seu coração não está conseguindo relaxar adequadamente. Ele está muito forte, então ele não consegue. Então o sangue bate ali com uma força maior e ele fica mais resistido. E o outro passo evolutivo que acontece isso é o coração crescer, ficar forte, o músculo não está sendo irrigado suficientemente, esse músculo começa a morrer e aí ele vai relaxando, dilatando. Insuficiência cardíaca, coração dilatado, de coração grande, coração fraco. Então, os níveis de pressão não controlados a longo prazo podem gerar infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, AVC. Então, por isso que é super importante o controle adequado da pressão. Das pessoas que são hipertensas, já sabidamente hipertensas e que estão tratando a pressão, somente 21% das pessoas têm o controle adequado da pressão arterial. Ou seja, está minimizando a lesão do coração, dos vasos sanguíneos, frente a uma pressão aumentada. Então, das pessoas que são hipertensas, que tratam, somente 21% dessa pressão adequadamente tratada, é muito pouco. Por isso que o segundo passo é o controle adequado da pressão arterial, tanto para os pré-hipertensos quanto as pessoas que não são hipertensas e fundamentalmente para as pessoas que já são sabidamente hipertensas. Não é para aceitar que a sua pressão é alta, está desse jeito e é assim. Não, você precisa efetivamente controlar a pressão, muitas vezes ajustar a medicação, fazer associação de medicações, conforme você vai modificando seu estilo de vida, melhorando a alimentação, melhorando o exercício, a qualidade do sono. Em relação a algumas medicações, às vezes a gente não consegue tirar, então a gente vai ajustando a medicação em relação a essas medicações, ficar sempre de olho. O acompanhamento de perto com seu médico é fundamental para você controlar adequadamente a pressão e, consequentemente, prevenir as doenças do coração. O grande problema dessas repercussões é que reduzem a qualidade de vida. Isso tem um impacto muito ruim na nossa saúde. Se você perder qualidade de vida, perder autonomia, aí o próximo foco da sua saúde que você vai perder é a sua saúde mental, sua saúde emocional. Então, quantas pessoas que não têm um diagnóstico de insuficiência cardíaca, que não têm esse diagnóstico de infarto, que infartaram, ou que têm doença obstrutiva no coração, no deprimem. Se sentem deprimidos ou muitas vezes ansiosos por consequências que podem ter. Então, antes que você chegue nesse estágio, está aí na sua mão, começar a tomar medidas para você prevenir que isso chegue. Quando a gente vivencia essas situações na família, fica mais fácil a pessoa entender esse quadro e correr atrás de combater esses fatores de risco. Quando a gente não tem acesso, a gente acha que essas coisas ruins não acontecem perto da gente, só acontecem na casa do lado do vizinho. Então, eu estou aqui para orientar vocês, para dar informação de como você pode assumir a responsabilidade sobre a sua saúde e começar a dar os passos para conquistar um coração mais saudável e prevenir as doenças. Então, se você curtiu esse vídeo, esse é o segundo passo
para a prevenção das doenças do coração. Não deixe de curtir o vídeo, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, as dúvidas de vocês, eu estou aqui para respondê-las. Não deixe de compartilhar, ative as notificações que ainda tem mais 5 passos pela frente e compartilhe o conteúdo. E vamos nos ver no passo 3, pessoal. Espero vocês lá.